Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia na presença do nosso Deus. Mais um dia buscando a sua face em oração. Um dia para ser cheio das bênçãos do Senhor. Que todos sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje é dia, nem vi o dia ainda que é hoje. Hoje é dia 11 de agosto de 2023, 10 horas e 15 minutos da manhã. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor a quem está entrando. Não repare não, porque do jeito que eu saí daqui ontem, eu nem mudei de roupa. Dormi e acordei. Ai, mas é assim mesmo. Mas louvado seja o Senhor. Deus é aquele que nos reveste de força. Deus é aquele que nos dá aquilo que nós precisamos em meio a todas as coisas, né? E na sua graça nós vamos caminhando. Vamos firme nas pisadas do Mestre. O que nós não podemos fazer é sair dela. Bom dia, Meire. Bom dia, Ximena. Bom dia a todos que estão aí entrando. Que o Senhor abençoe. Nós vamos hoje ler um texto uma passagem, né? Tá no dia, para quem tem o livro de Mananciais no Deserto, tá no dia 7 de agosto. Achei bem interessante isso aqui. Me tocou profundamente, porque é o que nós precisamos para esses dias agora. Paz, Berenice, todos que estão entrando aí. Que o Senhor abençoe a todos. Nós vamos ler aqui no Mananciais no Deserto, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 31 a 33. Christmas Evans conta em seu diário que num domingo à tarde, enquanto viajava por uma estrada erma a fim de ir falar numa reunião, Deus lhe mostrou que seu coração estava frio. Olha isso, que coisa, tá? É um evangelista, tá? Que ele contou em seu diário. O nome dele é Christmas Evans, que num domingo à tarde, enquanto ele estava viajando por uma estrada erma, quer dizer, sozinha, né, sem movimento, a fim de falar numa reunião, Deus lhe mostrou que seu coração estava frio. Diz ele: amarrei o cavalo, olha a época disso, hein? Amarrei o cavalo e fui para um lugar retirado da estrada, onde fiquei andando de um lado para o outro, enquanto, em agonia de alma, passava em revista na minha vida. Quer dizer, na agonia da alma dele, ele estava revendo a vida dele. Bom dia, André. Ele estava revendo a alma dele, ele estava fazendo revendo todas as brechas, né? Todas as brechas que nós abrimos no decorrer do dia, no decorrer das horas, no decorrer da semana, do ano, que seja o que for. Nós abrimos brechas sem querer a gente abre. Então ele estava de agonia de alma ali dentro daquela estrada, e ele passava em revista na minha vida. Permaneci 3 horas diante de Deus em profunda tristeza, até que em dado momento veio sobre mim uma doce consciência do perdão e amor. Recebi de Deus um novo batismo do Espírito Santo. Quando o sol já caminhava para o ocaso, quer dizer, já estava entrando, voltei à estrada, tomei o cavalo, montei e dirigi-me para o local da reunião. No dia seguinte, preguei com grande poder
a um bom número de pessoas reunidas ao pé de um monte. E foi tal o poder que um despertamento brotou dali e se espalhou por todo o país de Gales. Vocês sabem onde é o país de Gales, né? É lá como é que diz, no Reino Unido, tá? Tem a Escócia, tem o país de Gales, tem a Irlanda, é naquela região, Inglaterra, por ali, tá? A maior pergunta que pode ser feita a quem já nasceu de novo é: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Presta atenção. O que isso aqui está querendo dizer para nós? Irmãos, nós precisamos buscar de Deus o Espírito Santo. O momento que requer isso agora. Nós precisamos buscar ser revestidos pelo poder de Deus. Lembre-se quando Jesus, ele falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O que é isso? Você vai lá para Atos, né? 4:31, eu vou até ler aqui com vocês, porque estou sentindo de ler. Vamos abrir em Atos 4. Vamos lá, Atos 4. Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa eu ver aqui o batismo com o Espírito Santo. Espera só um minuto, gente. Deixa eu achar aqui que não tá em... A Pentecostes. Aqui, ó. Tendo-se completado... Não, vou ler um pouquinho antes. Olha aqui, vou ler um pouquinho na Ascensão. Vou fazer como é que... Vou pular algumas coisas aqui para vocês entenderem. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? Ele respondeu: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas recebereis, olha aqui, ó, é o que esse evangelista está falando. Mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Presta atenção, essas são as últimas palavras de Cristo para o seu povo. Então aqui, os discípulos estão perguntando: Senhor, é agora que o Senhor vai fazer Israel ser potência? É agora? Porque o olhar deles ainda estava aqui embaixo. Eles não tinham a visão do reino, entendem? Eles não tinham ainda a visão do reino. E Jesus diz: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Visto isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou em seus olhos, estando a olhar atentamente para o céu. Enquanto ele se ia, eles viram ele subir. 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viste partir para o céu. Então é promessa. Do mesmo jeito que partiu para o céu, vai descer. Então, no monte chamado das Oliveiras. Interessante, né? Lá em Zacarias 14, fala que ele vai descer no Monte das Oliveiras. Voltaram para Jerusalém, uma distância pequena de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Era Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e aí vai falar o nome deles. Todos estes
Todos estes, unânimes, perseveravam na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Presta bastante atenção. Jesus diz, não está aqui, mas Jesus diz numa determinada parte, aqui, está aqui, ó. Então, fiz meu primeiro relato a Teófilo, né, Lucas fala a carta de Atos, né? Até o dia que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob orientação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do concernente ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse: ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ordem de Jesus era: não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam batizados com o Espírito Santo, vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, o momento que nós estamos vivendo, nós temos que entender que nós estamos assim. É capítulo 1 de Atos, Valmira. Presta atenção. Do mesmo jeito que foi lá atrás, nós somos o povo que vai ver a volta. Eles viram Jesus subindo. Eles viram Jesus subindo no Monte das Oliveiras. E nós estaremos na sua volta no Monte das Oliveiras. Esse povo que está aqui, não estou falando só da live, eu estou falando do povo de Deus na face da terra, que está sendo separado por Deus para ver Jesus voltar, que está sendo santificado na fornalha da aflição. É o mesmo povo, são a mesma estratégia que Jesus deu para esses discípulos lá atrás, que não saísse de Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder. É a mesma estratégia de hoje. Não se movimentem antes que o Espírito Santo vos revistam de poder. Entenderam? É a mesma colocação. Nós precisamos estar revestidos do poder para enfrentar o que nós vamos enfrentar. Então nós temos que estar com o batismo do Espírito Santo sobre nós. Como que os apóstolos fizeram? Eles saíram do Monte das Oliveiras, viram Jesus subir, viram os dois anjos vindo até eles, vestidos de branco, e dizendo: do jeito que vocês viram ele subir, do mesmo jeito ele vai descer. E agora eles voltam para Jerusalém. E eles estão numa sala. E ali eles estavam em oração. Todos estes estavam unânimes. Perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos. Aí você vai falar assim para mim: irmã Ruth, e Judas, como é que fica a situação dele? Não diz que os apóstolos foram escolhidos pelo Espírito Santo? Pois é, Judas também foi escolhido pelo Espírito Santo. Que interessante, né? Judas também foi escolhido pelo Espírito Santo. Mas ele teve a oportunidade de se regenerar. Ele teve a oportunidade de não fazer besteira. Mas mesmo muitos de nós, mesmo tendo sido chamado pelo Espírito Santo, não conseguem perseverar. Não conseguem perseverar. E voltam à lama. Voltam ao vômito daquilo que saíram. Entenderam, meus irmãos? Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção.
E nesse momento eles começam, olha aqui, ó, naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos, no meio de pessoas reunidas, e ele diz assim: irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que por boca de Davi o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele havia falado a respeito de Judas, que se tornou o guia que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade. E caindo de cabeça para baixo, rebentado pelo meio, derramando as suas entranhas. O fato foi conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, que esse terreno foi denominado na língua deles de Aceldama. Isso significa campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela. E ainda outro receba o seu encargo. É necessário, pois, eu quero que vocês vejam aqui como funcionou. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da ressurreição. Presta atenção nisso aqui, que eu vou lhe dizer. Exatamente, Berenice, nós escolhemos vida ou morte, mesmo sendo chamados pelo Espírito Santo. Presta atenção aqui no que eu estou aqui, no que Deus está mostrando aqui, mediante a palavra. Matias, né? Matias aqui, apresentaram dois. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E fizeram esta oração: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes, a fim de ocupar no ministério de apostolado o lugar de Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Judas foi escolhido pelo Espírito Santo. Ele não deixou de ser escolhido pelo Espírito Santo. Ele recebeu as mesmas dádivas que os outros discípulos, mas ele não guardou a coroa. O que Apocalipse diz? Guarda a tua coroa para que ninguém roube de ti. Judas deixou que quem roubasse dele? Satanás. Só que essa coroa, irmãos, ela precisa ir para a cabeça de alguém. Vocês estão me entendendo? Essa coroa é necessário que ela esteja na cabeça de alguém, porque o número dos salvos tem que ser completo. E a coroa dos 12, uma estava sem cabeça, porque Judas tinha saído da coroa. Mas aqueles 12 discípulos, eles tinham que completar o número deles. E o que acontece? Os discípulos buscam a Deus e eles lançam sorte para aquela finalidade. Não é para finalidades espúrias, não é sorte para você estar com um monte de gente para ganhar carro, não é nada disso. Senhor, nós vamos colocar o nome dos dois aqui. Aquele que o Senhor designar, nós vamos tirar aqui. Entenderam? E veio e caiu sobre a cabeça de Matias a coroa de Judas, que Judas perdeu para o seu ímpeto infernal, para o seu ímpeto do mal, para a sua condição maligna a qual ele retornou. Essa coroa passou para a cabeça de Matias. Meus irmãos, prestem atenção. Nós estamos num período tremendo. Se você não tomar cuidado da sua coroa, outro vai pôr a cabeça nela. Não deixe o seu coração ser dominado pelo mal. Não deixe o seu coração ser dominado pelas trevas. Não deixe o seu coração ser dominado por tudo aquilo de mal que Satanás está jogando. Satanás está jogando uma torrente de malignidade. Satanás está preparando, aliás, o mundo já está preparado para receber o chefe deles, que é Gadriel, que é chamado aqui de Lúcifer, mas a Bíblia diz que ele é Satanás. O nome dele é Gadriel. Ele está para chegar. Os anjos que assessoraram na rebelião já estão aqui.
Tenha certeza disso. Eles já estão aqui. Eles já foram soltos das prisões. E eles estão aqui ativando a chave que vai abrir o abismo. Para vir um dos piores que lá de dentro, que é Apolo ou Apolion. Presta atenção. O que é que nós temos que fazer? Como esse missionário. Na estrada erma da vida, você entra na plantação. E lá você derrama o teu coração a Cristo. Lá você confessa os teus pecados, lá você confessa as tuas falhas, lá você confessa tudo aquilo que você não consegue deixar inteiro na tua vida. E ali você entrega para o Pai, entrega a tua vida. E saia de lá sabendo que o Espírito Santo está sobre você. Saia de lá sabendo que o Espírito Santo vai te guardar. Saia de lá sabendo que o poder de Deus estará sobre a tua vida. Saia de lá com o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo. Porque do mesmo jeito que Jesus ordenou que eles não saíssem, porque eles tinham que ter poder para pregar. E quem dá esse poder é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tinha que ser a reunião do Pai com o Filho. A reunião do Pai com o Filho faz que o Espírito Santo venha. Porque é o Espírito deles, que sai deles, que veio para consolar o mundo e para admoestar o mundo e para convencer o homem do pecado, do erro e da justiça. Nós estamos no mesmo momento. O momento já é de volta. Como viste subir, como os viste subir, assim ele vai descer. E quando ele descer agora, ele vai descer com todos os seus santos. Está em Zacarias 14. Leia lá. Ele vai descer com todos os seus santos. Você vai estar junto? Você vai estar junto? A igreja triunfante de Cristo vai estar junto? É tempo de buscar batismo com fogo. É tempo de buscar batismo com o Espírito Santo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se fortalecer no Senhor. Hoje de manhã, conversando com uma irmã, porque eu não sou trinitarista. Eu não creio na Trindade. Mas conversando com essa irmã, o Senhor me deu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você. E eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Mas não é. O Pai está olhando, o Filho está intercedendo, porque o Senhor é o nosso intercessor diante dos homens. E o Espírito Santo está cuidando, porque é o Espírito que sai de dentro deles, está cuidando de nós. Falo a mesma coisa para vocês, que o Senhor, que o Deus de Israel te veja, que Jesus te interceda e que o Espírito Santo te cubra de proteção nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, te agradecendo porque a Tua palavra é verdade e ela está se cumprindo e vai se cumprir. Eu te peço nesse momento, guarda os meus irmãos. Ajuda eles a buscarem o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, para que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti em pouco tempo, e voltar contigo nas nuvens do céu, no Monte das Oliveiras, como o Senhor subiu ali. Agora o Senhor vai voltar com todos os seus santos no Monte das Oliveiras. Dá-nos um dia em paz na Tua presença, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Criador, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.